tirano descontrolado, e eu tenho dito que ele está descontrolado, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022, que ainda faltava-se com Bolsonaro seria preso. Todos esses dons proféticos. Imaginem se ele tivesse aqui agora o tamanho do poder de articulação que a gente teria. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as suas fichas agora, Alexandre. Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Os Estados Unidos, por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão para Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível, para ter certeza de que todos no Brasil entenderiam a mensagem e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. Maria Elvira Salazar, outra. Já falamos aqui sobre a Maria Elvira Salazar, que foi fundamental nesse processo. Não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura onde opositores políticos são silenciados e não julgados. Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais. Deputado do partido do Trump, muito aliado a ele. Tudo bem, teve mais. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte do cargo. E é algo que se deve esperar. Teve até um cara que falou isso uma vez, né? Não quer receber crítica, sai da vida pública. São de justiça. Os impulsos orwellianos e sem controle do ministro estão arrastando o de uma ditadura judicial. Ou seja, estão falando... esse é o post retuitado do Marco Rubio. Retuitado do Marco Rubio. Muito bem, Bruno. E os movimentos, a partir de agora, os próximos movimentos a serem observados, como deixou claro o departamento, mas sim os do sistema que o sustenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do PGR, Paulo Gonet, do delegado-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, do próprio ministro Gilmar Mendes, tão importante, o decano da corte. E eu digo uma coisa para vocês, câmera 2. Ele fugiu da prisão e voltou ao Império Britânico como herói nacional. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Não estou falando da minha prisão, estou falando do meu bisavô, Euclides Figueiredo, que foi preso em 19... deputado constituinte e ajudou a redigir a Constituição de 1946, que dizem que foi uma das melhores que nós já tivemos, enquanto o homem que o prendeu teve o governo derrubado até pelo Carlos Lacerda e se suicidou. O Chiang Kai-shek, o homem que fundou Taiwan, foi preso 2 vezes, entre 1911 e 1936. Mesmo assim, foi presidente da China e depois de Taiwan. A sorte favorece o audaz, aquele que ousa vence.
trago aqui para vocês improvisar, né? Por exemplo, os exemplos que vão de Hitler a Lula, passando por Mandela, também são abundantes. Então, não desanimem. Eu estou acostumado com isso, eu já passei por muitos problemas. A gente tem momentos de pico de audiência, tem momentos de queda de audiência. Se vocês soubessem a quantidade de apoiadores que eu perdi nesse último mês, os que ligam o YouTube, e a gente continua trabalhando. Porque, afinal, qual é a alternativa? Né? De novo, Churchill, o que a gente pode fazer? O que a gente pode dar além de sangue, suor e lágrimas? O que a gente vai fazer? Ou imaginem se os bolivianos tivessem tido essa postura. A esquerda não teria sido derrotada, a Inês não teria sido solta, estaria apodrecendo na prisão.